Bom dia, meus queridos irmãos. Nós estamos dando continuidade aos nossos estudos da nossa escola bíblica discipuladora e hoje vamos trabalhar a lição 10. Estamos quase terminando, a revista do primeiro trimestre de 2021. A lição 10 tem o tema trabalhar e vigiar. Lembrando que estamos estudando os livros de Esdras e de Neemias. A lição hoje é com o livro de Neemias. Tema do trimestre: recomeçar. Um grande desafio. Bem, nós estaremos orando, pedindo a orientação do nosso Deus para esse estudo e faremos a leitura no livro de Neemias, capítulo 4. Do versículo 11 até o versículo 23, tá? Na revista está sugerindo 13 a 18, porém estaremos ampliando um pouco mais para termos uma ideia melhor formada. Oremos. Pai querido, nós nos colocamos nesse momento nas tuas mãos, te pedindo, Pai, pela tua orientação para esse estudo que aqui estaremos dirigindo. Pai, que o teu Espírito possa falar através da minha boca, do meu intelecto, e que tu possas nos usar, ó Deus, nessa aula, e também falar, ó Pai, ao coração de todos quantos estiverem vendo e ouvindo. Toma-nos todos nas tuas mãos, dá-nos sabedoria, Deus, dá-nos a tua direção, para conduzir as nossas vidas segundo a tua vontade, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Neemias, capítulo 4, versículo 11 em diante, nos diz o seguinte, Vemos que estivemos na aula passada estudando Neemias, capítulo 3, onde estávamos vendo uma situação que é antecessora a essa aqui, mas ainda no episódio da reconstrução dos muros de Jerusalém. Então vamos ver a partir do versículo 11. Antes disso, tem um tema do capítulo: os inimigos pretendem retardar a edificação dos muros, ou seja, eles queriam fazer com que a reedificação dos muros atrasasse ou não se concretizasse. No versículo 11. Então, antes disso, Neemias convocou o povo e os líderes para que orassem, para que Deus desse orientação a eles do que fazia e de como seria o procedimento. Isso está no versículo 9. No 11. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós, pelo que pus guardas nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um a sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos seus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra e na outra tinha as armas.
E cada um dos edificadores trazia sua espada cingida aos lombos, e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco, e o nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade deles tinha as lanças desde a subida da alva até o sair das estrelas. Também naquele tempo, disse ao povo: cada um com o seu moço, fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda, e de dia na obra. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam largávamos os nossos vestidos. Cada um ia com suas armas à água. Bem, a reconstrução dos muros foi a missão de Neemias, uma missão dada por Deus e que ele cumpriu até muito bem. E buscou as orientações em Deus para reedificar esses muros, e esses muros ficaram próximos a cada família. Todas as famílias de Jerusalém se envolveram nessa reconstrução dos muros, já que o templo já tinha sido reconstruído. O templo, o símbolo da unidade que juntava esse povo, que era o temor a Deus, a sua religião, a sua fé. E os muros com uma função militar para proteger a cidade, proteger os limites da cidade de uma possível invasão de outros povos. Bem, essa reconstrução dos muros, porque eles tinham sido derrubados pelos babilônios quando invadiram o reino de Judá. Nós já falamos isso aqui anteriormente. E os muros davam uma ideia, permitiam fazer uma avaliação do grau de segurança que as cidades antigas tinham, à medida de ter os seus muros cercando a cidade, guardados por sentinelas, além dos portões dos muros, também guardados pelos seus guardas, seus soldados. Como homem de Deus, Neemias se preocupava com seu povo, né? E essa preocupação com seu povo, ao tomar conhecimento de tão grande desolação e o sofrimento que o povo vivia nesse período do cativeiro babilônico, Neemias lamenta, chora e se levanta para agir e trabalhar em favor do povo. Tá? Aí nos diz aqui também: para assumirmos tal desafio, necessitamos ousadamente ter uma espada à mão e executar o trabalho com a outra mão. Não devemos descuidar do trabalho confiado a nós, de preferência, o Evangelho da salvação em Cristo, e sermos vigilantes contra as astutas ciladas do inimigo. No poder do Espírito Santo e para a glória de Deus, precisamos agir em duas frentes: trabalhar e vigiar. Trabalhar, fazer a nossa parte, aquilo que Deus confia na nossa responsabilidade. E vigiar, procurando buscar a Deus, procurando fazer a vontade de Deus, para não cairmos nas astutas ciladas que o inimigo põe no nosso caminho. E só Deus pode nos dar a sabedoria devida para poder não cairmos em tais ciladas. Né? No item 1, trabalhar, que tem como base o versículo 13. E depois nós vamos ver vigiar como base os versículos 16 a 18.
Como a leitura foi maior, foi justamente para poder dar uma ideia clara do que aconteceu, do que se passou lá dentre o povo de Jerusalém, nessa passagem bíblica. Neemias pôs as famílias para trabalhar na reconstrução dos muros. As famílias, ou seja, as famílias inteiras, estavam ali trabalhando na reconstrução desses muros. E cada família estava trabalhando a reconstrução nas proximidades das suas casas, das suas propriedades. Então ali, isso demonstrou que Neemias era um grande estrategista, porque as pessoas estavam trabalhando próximos, muito próximos da sua casa. Ao mesmo tempo que estava reconstruindo o muro, também estava próximo e tomando conta das suas casas. E os próprios trabalhadores que estiveram ali botando a mão na massa, reconstruindo esses muros, ao mesmo tempo que tinha nas mãos as ferramentas para o trabalho, também tinha as armas para se proteger de um possível ataque inimigo, que não era difícil, não era pouco provável de acontecer, não, já que aquilo ali causou um descontentamento por povos que não queriam ver o bem de Jerusalém, povos que queriam que a situação estivesse da mesma forma que estava, no opróbrio, na miséria, com tudo disperso, com a cidade desprotegida. Bem, famílias trabalharam na reconstrução dos muros, não havia problemas quanto à locomoção para a área de trabalho, porque já estavam trabalhando bem perto de casa. Tá? Eles podiam ter sempre os olhos sobre a sua casa, sobre as suas posses e no trabalho da reconstrução dos muros. As famílias trabalhando unidas fortaleciam os laços entre si e tinham a agradável sensação de estar lutando para o bem-estar de todos, o bem-estar comum. Ou seja, eles estavam trabalhando em prol deles e de todos os seus compatriotas que ali viviam. Então vemos que o muro reconstruído diante da casa significava que a família estava protegida, segura e inalcançável. Não só a família, mas também a cidade. Neemias deixa bem clara essa visão no versículo 14. A luta que o povo se propusera a lutar não era uma luta individual, mas uma luta coletiva. Tá? Coletiva, uma luta de uma comunidade, de um grupo de pessoas, né? Estavam lutando pelos seus irmãos, pelos seus filhos, suas filhas, suas mulheres e suas casas, né? Era uma luta que envolvia a própria família e também os seus compatriotas lá daquela cidade. Mais do que nunca, precisamos compreender que estamos lutando por nós e por nossas famílias ao cumprir o nosso trabalho, ao cumprir a obra, a missão que Deus coloca nas nossas mãos. Os muros que cercavam e protegiam nossas famílias têm sido derrubados, ou seja, foram derrubados. Aquilo ali era para ser reerguido. A reconstrução da vida daquele povo, da adoração daquele povo a Deus, da comunhão entre eles. Valores que outrora, no passado, eram caros, têm sido desprezados numa cultura influenciada pelos ismos. Isso trazendo esta realidade
para os nossos dias, para o momento que estamos vivendo, ou seja, contextualizando essa situação para o momento atual. Os ismos, principalmente as ideias ligadas ao materialismo, as filosofias de vida ligadas ao materialismo, né? O hedonismo, iluminismo, narcisismo, tá? E algumas correntes políticas, tanto para a esquerda quanto para a direita, tá? Para a esquerda, as ideias socialistas, marxistas, tá? Que se afastam daquilo que diz Deus. Mas, por outro lado, nós vemos acontecer também, hoje, um crescimento muito grande dos radicalismos, e radicalismos de direita, onde há pessoas, pastores, pessoas ligadas ao meio evangélico, defendendo bandeiras políticas em nome da moral, dos bons costumes, numa ideia moralista, sem ética. Ou seja, uma ideia moralista, defende a moral, os bons costumes da família, os valores bíblicos, os valores cristãos, mas estão envolvidas em inúmeras falcatruas, em inúmeras maracutaias. Isso é um péssimo testemunho. Isso é não cumprir a ética, inclusive a própria ética cristã, de não se envolver com coisas erradas. Então, moralismo, que é um falso moralismo, não é uma bandeira verdadeira, né? De querer misturar religião com política, que é uma forma muito clara, muito sem vergonha, de querer manipular as pessoas, né? E isso tem acontecido no nosso país, que é um país cristão, né? E isso é muito ruim. Então, valores foram deixados de lado. Valores importantes, valores cristãos, valores morais, valores religiosos, valores espirituais. Isso a gente tem que vigiar para que não venhamos praticar essas coisas erradas. A luta em defesa da família, conforme foi instituída por Deus, deve ser constante. Nosso trabalho para defendê-la deve ser hercúleo, né? Defender a família, defender os valores. Mas lembrando que existe um livre-arbítrio. Nós não podemos querer impor aos outros, a quem não é cristão, a quem não segue a Jesus, querer pensar como a gente pensa. Daí a pluralidade de ideias. Nós temos valores, a gente mostra, mas ninguém é obrigado a pensar igual. Paulo nos encoraja ao trabalho cristão quando diz: para que sejamos firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. O próprio Jesus afirmou que quem lança a mão no arado e olha para trás não é apto, não é digno para o seu reino, né? Quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás, como dizia os versos da música do grupo Logos. Pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. E na outra estrofe, quem em Cristo põe a vida, não pode olhar para trás. Pois quem ao mestre deu a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Então vemos que esses versos têm a ver,
um comparado ao outro. Fala sobre o nosso compromisso no serviço ao nosso Deus. O servo de Jesus Cristo trabalha enquanto é dia, porque sabe que a noite vem, quando não vai mais trabalhar. O trabalho cristão se restringe a este mundo. Ou seja, esse trabalho a gente faz enquanto nós estamos vivos. Depois que nós morrermos, depois que o Senhor nos chamar, esse trabalho cessa. Ou seja, aí nós estaremos na glória, né, aguardando o dia do juízo final. Nos diz aqui: sendo assim, todo o trabalho realizado por nós em nossa vida deve ser para a glória do nosso Deus, que está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. No item 2, vigiar. Vigiar. Vigiar e orar, bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar. Só com Jesus em comunhão constante é que o fiel vai triunfar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar, sim, e orar. Vigiar e orar. Sim, porque a oração é a nossa comunicação com Deus. E o vigiar é estar cumprindo aquilo que Deus quer que a gente faça. Então nós temos que ter uma comunhão vertical com o nosso Deus e horizontal com os nossos irmãos, com as nossas comunidades aonde a gente vive, e mostrar para as pessoas quem nós somos, né? Mostrar que temos vidas mudadas, transformadas. Não é mostrar os nossos defeitos, não. Não é mostrar o nosso gênio, a nossa ira, para que as pessoas tenham medo da gente. É mostrar que nós temos um Deus que nos serve. Claro, não é também ficar achando tudo normal. Nós temos nossas ideias, nossas opiniões, mas também ter sabedoria de como expor as nossas opiniões diante das pessoas. Naturalmente, quando nós dispomos a trabalhar, o inimigo se levanta para nos impedir. Tenta nos impedir, sim. Cria empecilhos, cria obstáculos. E se desejamos nos envolver na obra do nosso Mestre Jesus, alguns entraves, algumas dificuldades vão surgir. Isso aí para tentar nos desestimular e demover o nosso desejo. Não raro, depositamos nossa expectativa em pessoas para nos estimular e nos encorajar. E, na verdade, muitas vezes se levantam para fazer oposição. Se levantam para fazer oposição. Vamos levar em conta isso. Oposição como divergência de ideias e respeitando as nossas ideias e como nós também respeitando as ideias dos outros, tudo bem. Agora, a oposição para querer fazer com que as coisas não dê certo, isso sim é que a gente tem que estar de olho muito vivo. Ou seja, pedindo a Deus orientação, discernimento, para nos mostrar, para nos revelar a situação. Não é levantando ideias lá da nossa cabeça de coisas que não sejam reais. É o Espírito de Deus que vai nos orientar, que vai nos instruir e mostrar a verdade numa situação dessas. Neemias, tendo iniciado o seu trabalho, teve uma grande oposição para impedir. Não foi à toa que eles estavam reconstruindo esses muros, com os instrumentos de trabalho e também com as armas. Por quê? Para poder se
defender, para poder cumprir que aquela missão fosse realizada, fosse cumprida, né? É necessário não somente trabalhar, mas também vigiar. Vigiar, principalmente nós, a nossa vida, as nossas palavras, a nossa mente, né? Vigiar, para não fazermos as coisas erradas. Neemias tinha plena consciência de que o trabalho a ser desenvolvido era uma grande obra e que os inimigos tinham intenção de impedi-la, tá? E teria que haver vigilância constante. Por isso ele pôs os homens trabalhando em condições de se defenderem de ataques sem comprometer o andamento da obra. Ou seja, com os instrumentos de trabalho, mas também com as armas disponíveis para se defender. Tá? Não é apologia de armamento, não. Né? Vamos deixar claro isso. Ali houve uma necessidade de que eles estivessem com aquilo ali para se defender e para cumprir a obra de Deus. Nós não estamos hoje numa guerra santa. Tá? Nós precisamos da paz. Tá? Não é de fazer guerra e de ficar entrando em confrontos sem necessidade. Coisas que não são agradáveis a Deus. Ao realizarmos a obra do Senhor, nós vamos ter inimigos internos e externos que se levantarão tentando impedir para que a realização do nosso trabalho. Os ataques virão e nós precisamos nos defender dos mesmos ataques, né? A palavra de Deus lembra que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então devemos ser sóbrios e vigilantes, como diz lá em primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que diz o seguinte: porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso está em Efésios 6, versículo 12. Nosso mestre nos alertou que devemos vigiar e orar para não entrar em tentação. Pode o espírito estar pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, versículo 41. Nossa vigilância espiritual precisa estar apurada, desenvolvida, bem desenvolvida, para que o pecado não tenha domínio sobre nós e os anseios dessa vida nos envolvam de tal maneira que nos leve a ficar despercebidos e despreparados quanto à vinda do nosso Senhor, tá? Ou seja, aquilo que faz com que a gente viva como se Deus não existisse. Nós temos que estar vigiando para não pensarmos dessa forma. Os sinais de sua vinda estão se apresentando, mas se mostram cada vez, como diz lá no hino 112, vencendo vem Jesus. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Precisamos estar preparados para o encontro com o nosso Deus, a fim de que nos encontre de pé. E por fim entronizado as nações a julgar. Todos grandes e pequenos o juízam de encarar. E os remidos triunfantes em fulguram de cantar. Vencido tem Jesus. E que nós possamos estar nesse grupo que esteja falando isso, mas falando verdadeiramente de coração, de mente, de espírito. Charles Spurgeon, chamado príncipe dos pregadores, disse o seguinte: a verdadeira conversão dá segurança à pessoa, mas não lhe confere o direito de parar de vigiar.
Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto o reino da luz. Sim, mas nós temos que vigiar e orar. Sempre, diariamente. Isso tem que ser uma rotina na nossa vida. Concluindo, nos diz que a apatia, o esfriamento espiritual tem acometido a igreja. Tem, e tem muito. Inclusive, distanciamentos daquilo que Jesus ensinou. A salvação pela fé, pela graça, tem sido trocada pela teologia da prosperidade. E uma prosperidade exclusivamente financeira. Nós sabemos disso. Isso é uma coisa muito ruim. As bênçãos materiais são uma consequência da nossa vida cristã, da nossa fidelidade a Deus. Elas não são a causa para sermos cristãos, para nos convertermos. Bem, entendamos como Neemias que a obra na qual estamos a realizar é grandiosa e que estamos muito separados. Há muito por fazer e o desafio imposto a nós nesse tempo é o de comprometimento total na reconstrução dos muros de uma sociedade caída e carente da graça salvadora de Jesus Cristo. Ora, uma sociedade que precisa ver em nós a vida, o amor de Jesus, a misericórdia de Jesus. Não precisa ver em nós quem viva, quem esteja mostrando os seus erros ou julgando-os. Juiz é Deus, não somos nós. Nós não temos esse poder de julgar os outros, não. Nós temos que julgar nós mesmos, fazer a nossa autoavaliação a todo momento antes de ficar apontando o erro alheio. Falar de Jesus, lembrar é uma coisa. Agora, ficar julgando os outros é outra situação muito diferente. Temos que ter muito cuidado para não agirmos desta forma. Quando assumimos uma postura de compromisso, com certeza o inimigo vai querer nos atacar. Então nossa vigilância tem que ser redobrada para poder identificar essas armadilhas que vêm sobre nós. Deus nos deu a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é viva e eficaz e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Está em Hebreus 4:12. Nesse tempo de relativismo, a verdadeira Igreja de Cristo proclama a Bíblia Sagrada como a palavra de Deus e a sua única regra de fé e conduta. O relativismo, dentro do conceito filosófico, sociológico, é a diversidade de culturas. É um respeito a essa diversidade de culturas. Porém, o relativismo na igreja é uma conformação das coisas erradas, como se elas estivessem certas. Então há a necessidade de fazer esta comparação, de explicar que o relativismo na igreja é uma obra do inimigo. É uma coisa muito perigosa. Acaba levando com que a igreja deixe de cumprir a sua missão, que é proclamar a palavra de Deus, proclamar a salvação no nosso Senhor Jesus Cristo, a misericórdia, o amor do nosso Deus à humanidade. Então, relativismo tem o seu conceito, sim, no sentido filosófico, no sentido sociológico, mas o relativismo
quando se torna presente na igreja, ele é perigoso. Por isso é que nós temos que orar e vigiar. No caso aqui da lição de hoje, trabalhar e vigiar. Nós estamos numa guerra. E essa guerra é constante. Nos diz, né, no hino 469 do cantor cristão, o seguinte, tá? Não estou com a voz muito legal, então eu não vou cantar. Eu vou ler as estrofes desse hino. Um pendão real vos entregou o rei, a vós, soldados seus. Corajosos, pois, de tudo defendei, marchando para os céus. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firmes sempre até morrer. Esformados já malignos batalhões do grande usurpador, revelai-vos hoje bravos campeões, avante sem temor. Ó, sejamos todos a Jesus leais e a seu real pendão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firmes sempre até morrer. Firmes sempre até morrer. Essa firmeza que Deus quer dar de cada um de nós. Firmeza com fidelidade, com a nossa vida entronizada para Deus. Essa firmeza Deus quer de nós. Então estejamos sempre, irmãos, orando e vigiando para que isso não esteja fora da nossa realidade, que nós possamos realmente cumprir a vontade de Deus na nossa vida, tá? Estejamos orando nos nossos propósitos, a nossa igreja, o nosso país, pela nossa classe, pela nossa querida professora Jália, tá? Nessa semana temos o aniversário da irmã Elilda e do irmão João Basílio, tá? Nossos parabéns para eles, que completam mais um ano de vida, né? Que estão desfrutando dessa bênção que Deus permite para nós, né? De estar mais um ano na sua presença, né? E ainda, segundo a vontade dele, presente nesse mundo, tendo esse convívio com todos nós, né? Um convívio que hoje se tornou virtual, mas que, se Deus quiser, em breve voltará a ser real. Só que esse virtual é bem real também, porque nós nos amamos muito, a nossa fraternidade é muito grande, né? A nossa classe são pessoas amáveis, são pessoas que têm, assim, um lugar muito importante no meu coração, no coração da Jália. Nós amamos muito a vocês, tá? E estamos sempre orando para que Deus esteja dirigindo a vida de cada um de nós. Oremos então, irmãos. Deus querido, muito obrigado pela aula que podemos ter, muito obrigado pela tua direção, meu Deus, pela tua unção, pelo teu poder. Nos colocamos nas tuas mãos, Pai. Queremos te agradecer pelos aniversariantes dessa semana, queremos, ó Pai, te agradecer pelo cuidado que tu tens para com todos nós e te pedir, Senhor, que tu esteja nos dando o teu direcionamento, Senhor, em nossas vidas, nos dando sabedoria, tomando, ó Deus, o nosso testemunho e abençoando, Senhor, a nossa igreja, todos nós da classe, da nossa turma,
da Escola Bíblica Discipuladora. Ó Deus, abençoando, ó Deus, as nossas famílias, Senhor, o nosso país, e dando a tua direção, Pai, e sabedoria aos nossos governantes para conduzir o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade. Toma-nos nas tuas mãos, meu Deus, abençoa-nos. Muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.